Kátia, para o povo não te conhece, como é que você se posiciona? Eu sou terapeuta, como é que é a sua formação? Enfim, fala um pouquinho da tua posição. Eu tenho formação acadêmica em psicologia. Sei. Né? E acabei fazendo regressão por um acaso, vamos dizer assim. Entre aspas. Entre aspas, né? Eu estava com uma paciente há 2 anos com síndrome do pânico, não via melhora no seu quadro, né? E surgiu o assunto sobre regressão. Isso há 16 anos atrás não se falava muito, né? Havia muito preconceito, ainda existe muito preconceito. Ainda existe, né? O conselho ainda não evoluiu. Não, depois que eu tô fora, fala. Então, eu acabei conversando com ela, eu fiz um cursinho super rápido, né? Porque a técnica é super simples. Porque desde que você aprende a hipnose, as técnicas de hipnose, aí fica fácil. Isso, agora você precisa saber trabalhar com os conteúdos que surgem, né? Isso já é outra formação. Isso é importante, né? Então você está fazendo isso há quanto tempo? A regressão é 16 anos. Então você já tem uma excelente... Nós vamos sugar bem a experiência. Então, agora vamos ter da fase uterina. Sabe por que eu quero que fale isso? Porque as pessoas sempre falam pra mim, o bebê, coitadinho, bebê inocente, bebê não sei o quê. E a experiência que eu tenho na pesquisa de regredir a pessoa para o estado, né, uterino, eu vejo que elas não têm nada de inocente. Como é que é a sua experiência, Kátia, com isso? Assim, a regressão, a técnica que eu utilizo é direcionada para a causa do problema, né? Sei. Então eu sempre falo para o paciente, eu não sei para onde você vai. Não, vamos embora. Né? Então, muitas vezes vai para a infância, para a fase intrauterina, porque nós temos problemas na vida atual, né? Não é só no passado, né? Claro. E às vezes para vidas passadas. Agora na fase intrauterina, o que é que você descobre? O que é que você observou? Assim, o bebê, ele ainda não consegue diferenciar ele do próximo. Então acontece muito na fase intrauterina, por exemplo, a mãe discutir com o pai. Né? Aí a mãe vai para o quarto, diz que o casamento é uma porcaria, que homem é isso, que homem é aquilo. Aquelas coisas de mulher que você já conhece. Futuramente vai ter relacionamentos fracassados. Quer dizer, que na medida em que a mãe está vivendo, reagindo, optando, posicionando, dentro de um contexto como esse, a criança está absorvendo. Isso. Ela passa tudo. Passa, sente. Agora, o que eu acho interessante é o seguinte, muitas vezes eu fiz a experiência de, por exemplo, a criança ficar do lado do pai e não do lado da mãe. Ela tomar uma posição, ela fazer uma escolha. Ela ficava do lado do pai, mesmo também se fazendo uma de desgraçada. Entendeu? Quer dizer, o que me surpreendeu de perceber que existe escolha enquanto você está ali, que existe uma lucidez que escolhe. Que não é aquela inocência que não sabe nada, não. O corpo pode ser uma estrutura, informação e de difícil comunicação, mas aquilo que recebe, recebe. Já tem alma, né? Já tem alma, recebe e se manifesta, né? Com arbítrio. Exatamente. Como é que... Kátia, me conta uma coisa, quer dizer, a busca do padrão, né? O padrão que se repete, parece ser um foco fundamental no estudo da problemática da pessoa. Como é que é isso? Esses padrões, eles se repetem. Quando você faz a regressão, você tem um insight. Né? Você percebe a causa deste padrão de comportamento. Então a técnica de tratamento é muito rápida. Veja bem, eu sei disso, quer dizer, diante da tal situação, como é que você reagiu? Né? Então você reage e desenvolve um padrão, né? Anormal até, não é verdade? Porque e que vai passando vai continuando com ele, apesar de reencarnar, ele traz esse padrão. Que é o mesmo padrão das doenças, né? São padrões que você desenvolve, que inclusive quando você vai formar um novo corpo, ele já vem com as cicatrizes e as marcas de padrões que ele já está sofrendo no mundo astral. Na verdade, ele traz isso com ele, da experiência. Agora, tem uma coisa, isso sempre não denota um ponto fraco na pessoa? Assim, a pessoa nesse período entre vidas, né, que eu também questiono, né, com o paciente, ele se predispõe a passar por esta situação para poder evoluir.
E ele resolve fazer disso uma solução. Então ele entende que o reencarne para ele é um exercício de cura, de modificação, de transformação. Isso. Ele concorda com isso. É de evolução espiritual, né? A escola... De conquista. Porque é lógico, vocês têm que pensar o seguinte, não é nada como você está aqui. Pensa você desencarnar. Você vem da eternidade, você é consciente da vida paralela, que você pertence a um outro mundo, consciente que existe lá a terrinha, vidinha lá na terra, mas compreendendo, lúcido, de que a coisa é muito maior, muito grande, então a gente não pensa igual, a gente pensa diferente. Claro, quando você entra aqui, você se vê restrito pela memória, você vê restrito à matéria, que a matéria nos encolhe, nos faz bem menor do que somos, para que possamos fazer nosso exercício, até para descanso, muitas vezes. Muito bem, quando você vem aqui, você já pensa diferente. Mas lá, na visão, você diz, pô, né? Nossa, eu vou viver para sempre, cara. Eu preciso encontrar felicidade, preciso encontrar equilíbrio, preciso sanar essas questões conflitantes em mim. Você se sente inspirado a fazer de tudo por se resolver, para poder usufruir de tudo que é a outra vida. Então é por isso que existe essa tendência de dizer, não, vamos pegar a reencarnação educativa. Não é só por isso que tem reencarnação, mas é um bando de gente que aproveita para entrar aqui, para justamente ter uma vivência reequilibradora, não é isso? Você sabe que uma vez eu tive uma paciente que ela dizia, que ela vinha, é uma pessoa muito querida, mas ela vinha com uma fobia imensa, e ela achava qualquer barulho ia bombardear, enfim, né? Dando claramente a impressão de que ela tinha presenciado cenas de guerra moderna, porque com bombas e tudo, da quais ela estava assim traumatizada. E ela tinha uma sensibilidade, ela tinha uma certa lembrança, porque ela sonhou com algumas coisas, e eu nem achei, mas eu fiz uma experiência com ela que deu certo. Eu falava para ela assim, por que é que você não assume e afirma que o passado não tem força sobre mim? Eu aceito ficar completamente no presente. Então eu fiquei com essa afirmação, trabalhando com ela, de que equipamento psicológico poderia colocá-la. Desapareceu todos os sintomas. O processo é esse mesmo. Não é necessário que a pessoa veja. Né? Ela precisa fazer associação deste medo. Do que causou este medo? Né? Ninguém tem medo à toa, como diz o ditado, né? Gato escaldado tem medo de água fria, né? Que vem de fora. Exatamente. Ou realmente a experiência é negativa com alguma coisa que você sentiu e está aqui. Isso. Aí você precisa mudar este processo de pensamento. Não é necessário ver, né? O processo é exatamente este. É eliminar a causa, ter consciência de que é uma coisa que não é real na tua vida. Isso é interessante, mas explica melhor, Kátia, como é que é esse processo. Vamos explicar para um pouquinho mais simples para o povo entender, não é verdade? Quer dizer, o conteúdo básico é o seguinte, eu estava dizendo, a pessoa tem um ponto fraco. Se a gente tentar fortalecer esse ponto, que é o ponto do próprio espírito da pessoa fraca, se a gente tentar fortalecer esse ponto, ele vai apagando. Correto. Ele vai, né, se libertando daquilo. Né? Muitas vezes, a fraqueza é se apegar ao passado, só. Isso. Se apegar à situação ruim, não deixar o ruim passar. Aliás, eu só vejo isso sem precisar de terapia nenhuma, né? Quer dizer, a gente vê as pessoas ainda com aquela raiva do pai que, quando ela tinha 3 anos, gritou com ela. Sabe? Gente como você, encrenqueira, né? Que gosta de lembrar, porque eu não admito que isso tenha feito na minha vida. E segura o passado. E, ao mesmo tempo, segura, perturba todo o presente.